E aí, gente? Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá no YouTube. Não sei o horário que você tá vendo aí, mas seja muito bem-vindo aí, você que tá no YouTube, tá bom? E quem tá aqui no Instagram, vai chegando aí, fé se aprende. E essa música chama Minha Essência. Bom dia, família JC, bom dia Marival, bom dia minha mãe, Andressa, Mara, Eliandra, Luana, Robertinha, Yara, seja bem-vinda Yara, mãezinha, Eliane, buenos dias. Que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho. Gente, vão disparando o dedinho aí no coração, por favor. Vão disparando o dedinho aí no coração, por favor. Nos ajude aí a levar essa mensagem mais longe. Antônia, bom dia. Bom dia, Reina. Vamos lá, gente. Fé se aprende. Salmos 13. Amém. Estou divulgando seus vídeos e Deus está transformando vidas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Bom dia, palestra. Bom dia, chefe Hernandes. É a Dibbles? Oxe. Fica com esse protocolo aí de chefe Hernandes. É a Dimos. Beijo no seu coração de Rodrigues, Felanzarra, palestra, William Pachota. Serão todos muito bem-vindos. Mais um devocional. 389 motivos, 389 dias consecutivos que nós estamos aqui. E são motivos para nós não esquecermos quem Deus é, quem a videira é e o quanto que Ele faz na nossa vida. O quanto Ele trabalha na improbabilidade. Vocês estão ouvindo bem aqui minha voz, gente? Vocês estão ouvindo bem? O quanto Ele trabalha na improbabilidade, o quanto que o terreno, né? A improbabilidade é como um terreno fértil para Deus. Eu sei que a nossa carne pulsa, a nossa carne não quer crer nisso. Eu sei que é difícil para a nossa carne. Por isso que nós precisamos do Espírito. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque somente Ele vai conseguir fazer com que a gente continue andando. Vocês entendem? Então, gente, ó, a gente não pode de papinho de balela. Vocês estão ouvindo bem aqui, então, né? Tá tudo no silêncio, né, domingo? Não gosto de ficar falando alto, essas coisas. Quando a gente está passando por muita dor na nossa vida, por impossibilidade, a nossa mente, a nossa carne, ela não vai conseguir entender que esse momento é um terreno de fértil para Deus. Mas vou te falar, irmão, e aí por isso que existe o Espírito Santo, para renovar nossa mente e fazer a gente caminhar. Por isso que a gente precisa do Espírito, por isso que Jesus deixou Ele, o Consolador, Conselheiro, Espírito Santo. Amém. Amém. Toda a honra, toda a glória é dele. Vamos junto, Eli, vamos junto. Bom domingo a todos, abençoado. Rafa Tavares, Carol Sabá. Um beijo, viu, pra vocês. Pega sua Bíblia, por favor. Salmos 13. Olha só. Você tem que chegar nisso aqui, ó. A minha essência é exalar o seu cheiro, Jesus. Pensa aí. Me pegue em teu colo.
Hoje é dia de você ser pega no colo. Ser pego no colo. Os homens também, viu? Jesus, seja muito bem-vindo aqui, Jesus. Esse ambiente é seu. Oi. Quem? Ah, hoje é aniversário da Cis. Um beijo no seu coração. Cadê ela? Tá aí na live? A Cis tá na live. Aniversário da Cis hoje. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na sua presença. Mais uma vez querendo aprender mais de ti. Esse é um momento de aprendizado, fé se aprende. E nós queremos cada vez mais, Jesus, te amar. Nós queremos cada vez mais ser guiado pelo seu Espírito. E não mais pela minha carne, pelos meus pensamentos. Porque nós somos falhos, Jesus. Mas em vocês nós temos tudo. Tá aqui seus filhos. Eu não sei o que cada um precisa aqui. Eu não sei o que Deus tem para cada um aqui. Mas o que eu sei é que é cura, é resposta. Então, Jesus, se você quiser curar nesse ambiente, pode curar, Jesus, no seu nome. Se você quiser responder, responda no seu nome aqui, Jesus. Cada palavra que sair da minha boca que seja sua, Jesus. Tu és o Yeshua. Vaidade, orgulho, qualquer necessidade da minha carne, vai arredando daqui que não tem vez aqui. Apenas a sua presença, Jesus. Apenas a sua presença, Jesus. Fala nos nossos corações, Jesus. Que você receba aí o Yeshua. Que é isso, Yeshua? Yeshua, Jesus Cristo. Sem sistema fechado, sem protocolo. Aqui não tem. Pode protocolar se quiser, ué. Mas aqui não é um ambiente para isso. Aqui é um ambiente simples. Aqui é um ambiente onde nós acreditamos que fé se aprende. Nós só damos espaço para um. Jesus. Não tem intermediário. Não tem processo. Não tem o Bruno guiando a Bruna. Não tem. Bruno, ora por mim. Oro, mas nós vamos orar junto. Bruno, me ensina. Não, eu não ensino nada. Nós aprendemos junto com Jesus. Tudo é sobre ele, gente. E isso derruba muitas muletas nossas. Eu me coloco na linha de frente. Isso derruba tudo. Deixa a gente nu. Porque foi nu que nós viemos. E é nu que nós voltamos. E Ele quer que nós vivamos na terra como no céu. Essa é a geração que não vai mais decorar a oração do Pai Nosso. Ei, ficar assim, ó. Rezando, orando de forma decorada. Ei, presta atenção. Saiba o que você está fazendo. Que é isso? Pai, Filho, Espírito Santo. Oração do Pai Nosso. Cada letra, eu quero saber o que é cada letra. Eu quero viver essa palavra. E isso é uma avaliação sua, com você mesmo. Que só você pode fazer. E você não foi chamado, nem eu fui chamado para avaliar alguém. Só Deus conhece o meu coração, só Deus conhece o seu coração. Você não conhece o meu coração. Nunca vai saber. Oh, meu Deus, o homem já fez tudo. O homem já fez tudo. Salmos 13. Fé se aprende. Salmos 13. Jesus sofreu para você sorrir. Jesus, Salmos 13, já fez todo o trampo já, pra gente poder desfrutar. O problema é que a gente não quer. Quer sofrer, então sofra. Olha só. Salmos 13, eu não sei se é um dos menores salmos, mas esse salmo, deixa eu botar uma música aqui pra gente. Esse salmo é um salmo chamado Oração de Fé. Então, esse é o momento da gente aprender mais sobre essa fé. Vou botar Oceans aqui hoje. Sejam todos bem-vindos aí. Odelei, Jaque, bom dia. Kelly Glauber, seja bem-vinda. Dispara o dedinho no coração. Última disparada, gente. Última disparadinha pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. E mais pessoas serem abençoadas por essa palavra. Gente, diz assim a palavra. Foi Davi que escreveu esse salmo, tá? Eu queria muito o meu pedido é que você se coloque no lugar de Davi, que você se coloque
nesse momento aqui, em cada palavra, porque isso aqui é um espelho para nós, para a nossa realidade hoje. Isso aqui é a palavra de Deus. E Ele quer que isso seja realmente um espelho para nós. E que nós possamos ser guiados por isso e não mais pelos meus pensamentos. Você quer ser guiado pelos pensamentos de Deus, que o próprio Deus fala são pensamentos de paz? Ou você quer ser guiado pelos pensamentos seus, que o próprio Deus diz que são pensamentos maus? Eu, Bruno, ser guiado pelos meus pensamentos, eu estou lascado, irmão. Não sei o que você entende disso. Então é todo dia nós reconhecemos que nós somos pobres em espírito. Pobres em espírito, presta atenção. O dia que você se reconhecer pobre em espírito, você não entra mais em picuinha, você não entra mais em fofoca, você não julga mais os outros, você não fica de balela pra lá e pra cá. Você só quer se encher da presença. E na presença de Deus, não tem como. Na presença de Deus, nenhum barulho que tiver, nenhuma treta que tiver vai te parar, você vai continuar andando. Agora você tem que saber de uma coisa. Nesse salmo aqui existem vários ensinamentos, e um grande ensinamento está no seguinte. Vamos ler primeiro e a gente já faz. Olha só. Até quando, Senhor? Davi falando. Até quando, Senhor? Talvez você esteja aqui hoje, nessa primeira parte aqui do salmo. Até quando, Senhor? Te esconderás, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responda-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Agora pega. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Gente, essa oração tem duas fases. Eu não sei se você percebeu, mas nós vamos destrinchar isso daqui. João Lucas, um beijo no seu coração, tá? Um beijo do tio, tem uma criança no nosso meio. E você é um escolhido de Deus, viu, João Lucas? Você é um homem de Deus, viu? Ó, vamos junto aqui. Essa oração, ela tem duas fases. E uma coisa que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração é de que muitas vezes eu, você, nós paramos na primeira fase e não vamos para a segunda fase. E recentemente eu parei na primeira fase, e quando eu fui para a segunda fase desta oração, mais uma vez Deus mostrou o poder dele. Mais uma vez Ele faz um negócio que é muito louco, que precisa experimentar. Então vamos por partes. Essa oração tem duas fases, e todos nós passamos, não só quando você lê essa oração, nas suas conversas com Deus. Nas suas conversas com Deus, ela precisa existir duas fases. Olha só, anota aí. Toda e qualquer oração que você tiver com Deus, isso não é doutrina não, que eu não estou nem aí para isso aí agora não. Não é isso. Presta atenção. Toda conversa que você tiver com Deus, toda conversa que você tiver, toda oração que você tiver com Deus, o Espírito Santo falou hoje no meu coração, Bruno, precisa existir duas fases. Precisa existir duas fases. E muitas vezes vocês param na primeira fase. O Pai quer as duas fases, nossa. Mas muitas vezes a gente para na primeira fase. E aí a gente se lasca por parar na primeira fase. Que primeira fase é essa? Vamos lá, vamos junto. Toda e qualquer conversa que você tiver com Deus, em nome de Jesus, a partir de agora, que você converse em duas fases. E não é só na segunda e nem só na primeira, é nas duas fases. Na primeira e na segunda. Olha só. A primeira fase, isso aqui é o rei Davi, tá? É quando a gente, de fato, está num dia ruim. Davi estava num dia ruim. E ele, mesmo acreditando em Deus,
Essa balela de eu acredito em Deus. Acreditar em Deus não... Opa! Acreditar em Deus não resolve absolutamente nada. Eu passei 2 anos acreditando em Deus. Resolvia nada. Agora, se você decidir crer em Deus, sabendo que não é na força do seu braço que você crê, pronto. E também você vai saber hoje como crer em Deus. Como crer, falar, se comportar e pensar como Jesus Cristo. Ah, isso aí só Jesus pode fazer. Ah, só Jesus pensa assim. Eita, muleta. Arrumou a muleta. Arrumou o vitimismo. Arrumou, chama atenção pra você. Presta atenção. Deus tem muito mais. Deus tem coisas boas pra nós nessa geração, no meio do vucu-vucu, no meio da tempestade. Agora, no meio da tempestade, principalmente na que nós estamos vivendo aqui hoje, do jeito que tá o mundo, a gente pensa que Deus esqueceu da gente. A primeira coisa que Davi escreveu foi essa. É ou não é? A primeira fase da oração, Davi tá falando aqui, ó. A minha alma tá inquieta. Talvez você esteja assim hoje. Davi estava triste. Você percebeu que Davi estava triste? Ele estava com uma tristeza no coração. A cada dia ele estava triste. Ou seja, não era um dia ruim. Davi estava passando por uma fase ruim. Davi estava cheio de dúvida. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ou seja, ele começou a duvidar de Deus. Incredulidade, isso mata, isso esgota a gente. Davi começou a fazer comparação. Davi entrou num campo de solidão, se sentindo sozinho. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Ou seja, Davi estava olhando para o outro. Davi estava olhando para as diversidades. E quando fala inimigo aqui, não, nem vem com espiritualidade aqui para cima de mim não. Presta bem atenção. Davi estava falando aqui, a gente tem que entender o contexto. Nesse contexto aqui, nesse momento do mundo de Israel, tinha muitas guerras. Tá bom, e aí tinha os inimigos. Ok, Davi tinha muitos inimigos, próprio dentro de Israel. Agora, quais são os seus inimigos hoje? Aqui, coração ferido e a minha mente. Não é o vizinho que é seu inimigo, não. Não é não sei quem que é seu inimigo, não. O dia que você for cheio do Espírito Santo, aquilo que vem do externo não vai te abalar. É ou não é? Muitos que estão nessa sala já experimentou isso, experimenta todo dia. Tem outros que estão nessa sala que chegou o momento de você experimentar isso. Nós não seremos abalados. E isso parece um orgulho, né? Isso parece assim, lá os caras tudo orgulhosos. Eita! Só revela o coração triste. O que é isso? Isso é um reconhecimento, humildade, de que quando Deus preenche cada coração aqui, quando Deus aquieta a alma, quando Deus entra, irmão, acabou. E tudo que você vai mais querer é andar pelo Espírito, porque Ele entra em Espírito. Ele é Espírito. E aí sim, a gente consegue tomar um tapa na cara e dar o outro para tomar. Aí sim, eu não entro mais em fofoca. Aí sim eu não entro mais em confusão, eu não entro mais em julgamento, não entro mais em campo nenhum. Eu só quero jogar o campo de Cristo Jesus, irmão. E quanto mais nós jogamos o campo de Cristo, mais pessoas são impactadas com esse evangelho, com essa boa notícia. Fé se aprende. Testa na sua vida. Viva experiência de fé. Entendendo que muitas vezes a gente entra nessa primeira fase e para nessa primeira fase. Então, fazendo meu devocional hoje de manhã, a gente vem falando que esses últimos dias, né, tem a frase do Pequeno Príncipe, que na verdade é Gênesis 1, capítulo 1 a 3, versículo 1 a 3. O essencial é invisível aos nossos olhos. O essencial da vida é o invisível aos nossos olhos. E a grande treta é que está no mundo invisível. Por quê? Porque o mundo, a criação de todas as coisas foi criada a partir do invisível, Gênesis. Através da palavra de Deus. O que era invisível se tornou visível. Então a origem está onde? No invisível. Então eu paro de lutar contra o visível. Eu paro de aceitar as coisas que eu vejo.
Eu não me movo pelas coisas que eu vejo mais, isso é fé. Eu me movo pelo invisível, porque o invisível é a origem. O invisível é a origem. E a gente vive em constante, gente, quando a gente vive pelo visível, ou seja, eu me movo apenas pelo que eu vejo, a gente facilmente, até mesmo quando você tiver com a fé ok, mas vem alguém incrédulo ao seu lado, falando, alguém que até que você pode amar, alguém que você conhece, alguém da sua família, você pode entrar nesse campo, e aí você fica questionando, aí você entra no campo de injustiça, de problema, aí você entra no campo de, será que eu estou certo, será que eu não estou, será que eu estou fazendo a vontade de Deus, será que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Cara, eu vou te falar, isso é a pior coisa da nossa vida, cara, na caminhada da fé. É quando a gente entra nesse tribunal, nesse juízo desgramado, mesmo crendo no Senhor Jesus. Davi passou por isso. Será que eu devia fazer mais? Será que eu não poderia fazer mais? Não tem jeito. A gente aprendeu a lidar com a nossa vida olhando para performance, para resultado, para comparação. E Deus está levantando homens e mulheres nessa geração para que a gente viva completamente diferente disso. Para isso, nós precisamos entender que as nossas orações com Deus, ela não pode parar nessa primeira fase. Do versículo 1 ao versículo 2, muitas vezes, talvez você esteja orando e parando por aí. Você está orando, falando, até quando, Senhor, eu vou passar por essa luta na minha casa? Até quando, Senhor, essa depressão vai me dominar? Eu era assim de 2016 a 2018. Só questionava, acreditava em Deus. Acreditava que Jesus sim é o único caminho, mas isso não era materializado dentro de mim. Eu não cria. O crer é totalmente diferente do acreditar. E muitas vezes a gente acha que até quando esconderás de mim o teu rosto? Será que é para sempre? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no meu coração? Talvez você esteja assim hoje, eu estou reforçando isso aqui mesmo. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Deus está querendo te falar, ei, seu inimigo, deixa que eu cuido. Deixa que eu vou resolver. Se concentra em mim. Até Jesus foi traído, irmão. Tem como. Até Jesus recebeu inveja. Isso é tão pequeno, perto do que Deus tem para nós. Ai, Bruno, mas a inveja é ruim, né? A gente pega a gente. Então, se você estiver descolado, se você estiver na energia da inveja, você tá lascado mesmo. Ó. E aí, depois da primeira fase, vocês estão comigo aqui, gente? Depois da primeira fase, quem tá entendendo já? Depois da primeira fase, que é os seus questionamentos, não se julgue por questionar a Deus no meio das suas orações. Não se julgue por questionar a Deus no meio das suas orações, das suas conversas. Mas as suas conversas não podem parar por aí. A sua conversa não pode parar por aí. Se você decidir parar por aí, você parou por aí. É ou não é? Como é que tá aqui? Check it. Só que muitas vezes, gente, eu passei por um período onde eu me julgava por ter esses questionamentos com Deus. Tá errado, mano. Tá errado. Tá errado eu ficar triste conhecendo a palavra de Deus. Tá errado eu ficar triste. Tá errado eu relutar com a minha alma. Tá errado eu questionar a Deus. Tá errado eu ficar confuso. Isso aí é eu me julgando num tribunal desgraçado. E, gente, até recentemente, foi na pandemia que eu aprendi isso. Ok, Bruno, você pode, eu quero que você venha. Davi foi desse jeito para Deus. Mas você viu que no final tudo mudou. Mas Davi entrou nessa conversa com Deus desse jeito. E Deus quer mesmo, pode vir desse jeito. Porque depois que você passa dessa fase, ou seja, é como uma reunião de trabalho mesmo. Uma reunião de trabalho não tem início, meio e fim, ou deveria ter. Se for aquelas reuniões de encheção de saco, aí não tem nada de início, meio e fim. Você entra cansado, sai mais cansado ainda. É só nego querendo falar do problema. Tudo bem, eu não tô falando dessas reuniões, tô falando de reunião produtiva. Reunião produtiva tem uma pauta, início, meio e fim.
Reunião produtiva, nós entramos de um jeito e saímos de outro jeito. Melhor e não pior. E é assim aqui no devocional e tem que ser assim nas suas orações com Deus. Então, não saia das suas orações com Deus sem que você tenha recebido algo novo no seu coração. Porque não tem como, você está entrando na presença de Deus, irmão. Agora, se você entrar na presença de Deus apenas desse jeito, questionando, que é ok, e parar na primeira fase, você não vai sair bem, concorda ou não? Quantas vezes eu não conversava com Deus e se deixar, volta a ser conversando com Deus ao longo do dia, ou conversando com Deus num secreto, num carro, no quarto, ou em algum momento. E a gente para por aí. Davi pergunta 4 vezes até quando. Sim, devemos ter intimidade com Deus para esses questionamentos. Sim. Então só que ele não para por aí. Essa é a grande chave. Então vocês entenderam que não, olha, anota aí, não me julgo mais por questionar algumas coisas que estão acontecendo na minha vida com Deus. Anota aí, porque a sua carne, o Lúcifer quer bater palma, hein? O Lúcifer quer bater palma, ver você se cobrando por questionar a Deus. O Lúcifer bate palma. E você não pode deixar mais ele bater essa palma. Lúcifer, moço, é o cabeça do inferno, que já perdeu, desde que você esteja com a solução na mão, Cristo, que venceu na cruz. Você vai entender, ó. Então, não se cobre por entrar nesse campo, primeira fase. Agora, você tem que pensar, beleza, gente, eu já falei tudo que eu precisava falar, já falei tudo que eu precisava, eu botei tudo pra fora, e é até bom, porque a terapia, né, a ciência, o mundo terapêutico, é bom você colocar pra fora. É ótimo, inclusive. Tem muita gente... Nós resolvemos muitos problemas só o fato de você falar. Muitos problemas só o fato de você escrever. Até mesmo, por exemplo, você está ansioso. Às vezes você fica ansioso porque você tem um monte de coisa para fazer, só que você não coloca no papel. Eu e Bruno, a gente cobra um ou outro disso. Já colocou no papel? Não, não coloquei. Então vai colocar. Porque se você não colocou no papel tudo que você tem para fazer, você vai viver a semana toda ansioso. O que é isso? E é tão simples, né? Pegar o papel, pegar a caneta e escrever. Rapaz, faz isso. Na hora que você escreve tudo que você tem pra fazer, sai, parece um peso das suas costas. O problema é que a gente fica ansioso, cheio de coisa pra fazer e não tá escrito em nenhum lugar o que você tem que fazer. O que você quer fazer. A sua agenda, eu tô falando, gente. Tô falando das coisas, das tarefas que você tem pra semana. A gente tá entrando na próxima semana. Daqui a pouco, gente, é dia das mães. Daqui a pouco é dia dos pais. Daqui a pouco é Natal de novo. E a gente vai sempre ficar na justificativa, né? Ai, o ano passa tão rápido, né? Ai, nem vi. O que é isso? Todo dia é dia. Não tem mais domingo, segunda, terça, todo dia é dia. Deus está ensinando isso para nós. Então, bota no papel e aí você fica melhor. Quando você coloca para fora, você fica... Ansiedade é horrível, pois é. Mas aonde há fé, não há espaço para ansiedade. Você crê nisso ou não? Não, Bruno, mas eu tenho fé e eu estou ansioso. Você acredita em Deus. Mas quando você vai para a presença do Eterno, Ele tira a ansiedade de você. No nome de Jesus. Se for no meu nome tentando eu tirar a ansiedade na presença de Deus, já era. E cuidado para vocês não estarem assim. É tudo sobre Ele, Jesus. Mais ninguém. E às vezes revolta isso, né? Às vezes dá um negocinho assim, não dá? É ou não é? Às vezes não dá um negocinho assim? Tipo... Não, mas não tem nenhuma parte eu. Não tem nenhuma parte fulano, ciclano. Não tem nenhuma parte lugar 1, lugar 2, lugar 3, A, B, C. Não tem nenhuma parte nós aqui. Não, mano. Não tem. Ele já fez o trampo, Ele quer que a gente desfrute. E aí Davi vai saindo da primeira fase no versículo 3. Olha para mim e responda-me, Senhor meu Deus. Engraçado que Davi falando na oração dele, olha para mim e responda-me, Senhor meu Deus. Na verdade é Deus que está chamando Davi para olhar para ele, porque é o que mais Jesus fala, é isso. Ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas ei, olha para mim, eu venci o mundo. Não está escrito isso no versículo. Então, está escrito assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus quer dizer isso.
No mundo vocês vão ter ansiedade, mas olha para mim, porque eu venci o mundo. Só que Davi, ele ora assim: Senhor, olha para mim, responda-me. Ou seja, é uma evidência de que Davi, nesta oração, Davi está tendo uma conversa com Deus. Davi parou para botar tudo para fora, ele expurgou, pegou todos os dados que estavam infernando a cabeça dele, fez assim, expurgou. Que é isso? Botou para fora. E eu vou dizer de novo. Porque eu sei, porque eu já entrei nesse tribunal desgraçado e eu sei que tem pelo menos um aqui que ainda vive assim. Se você entrar nas conversas com Deus, questionando, não se cobre por isso, porque se é carne, Ele sabe, bota pra fora. Agora não fica apenas nisso. Você precisa ir pra segunda fase. Fala logo a segunda fase. Bruninha faz isso às vezes comigo. Olha pra mim e responda-me, Senhor meu Deus. É uma evidência que está tendo uma conversa. Você percebe disso? Não crie protocolo de oração com Deus. Não crie protocolo de oração com Deus. É simples, irmão. É você e Ele conversando como se você fosse uma criança. Tem criança aqui nessa sala hoje. Por isso que Jesus fala, seja como uma criança. Adulto é chato. Eu me coloco na linha de frente, nós somos chato. Criança não. Criança é sincera. Criança perdoa, criança se arrepende facilmente, criança não guarda mágoa. É ou não é? E você adulto, eu adulto, caixa d'água, estamos sendo convidados para viver como uma criança. Na sinceridade da criança. Mas sozinho eu não consigo. As estruturas mentais, a nossa carne não permite isso. A nossa mente não foi preparada para viver esta fé, porque é totalmente contrário àquilo que nós aprendemos, é totalmente contrário àquilo que nós fomos educados. Nós fomos educados em quê? Performance, resultado, meritocracia, e essa fé é totalmente contrária. Nós fomos educados para falar assim, eu escrevi o meu livro. Se você, vai sair o livro do Cola na Videira, são 2 livros. Se eu chegar aqui e falar que fui eu que escrevi, pode me internar. Quer gravar? Pode gravar aí. Eu não escrevo nada, eu não seria capaz para isso. Isso incomoda algumas pessoas. Fala, Bruno, foi você. Arreda-te daqui. Olha para mim e responda-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Se você parar na primeira fase dessa oração, você vai dormir no sono da morte. Ei, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Se você parar na primeira fase das suas orações e a sua carne é preparada para parar na primeira fase, preparada para parar na fase, imagina Davi falando, então só os inimigos têm a vez. Imagina Davi parando na primeira fase, porque a carne nossa, ela quer se vitimizar, ela quer chamar a atenção, ela quer ser centro das atenções. A nossa carne. A nossa carne muitas vezes, gente, ó, presta atenção, tem muita mulher aqui, muitas vezes, algumas mulheres que sofreu muita dor com algum homem, não consegue largar daquele homem, porque a única forma que ela tem de se conectar com aquele homem é através da dor, por exemplo, uma traição. Ei, desprende disso. Deus tem uma vida perfeita para você, já aqui na terra como no céu. Por isso que é importante nós sabermos quem nós somos aos olhos de Deus, não é nem nos meus olhos. Agora eu não posso chegar aqui, ficar de balela, falar que eu sou imagem e semelhança do Criador, filho de Deus, e pronto, e eu vou viver minha vida. Cuidado. Porque a senha, o acesso, o caminho é Cristo. Gênesis 1:26, seja imagem, criei o ser humano a imagem e semelhança. Mas em 2021 eu não consigo ser imagem e semelhança de Deus. Eu consigo ser imagem de Cristo. Cópia, ponto. Mais que isso não consigo. Isso aqui. Agora sim, versículos 5 e 6. Quanto a mim, agora é a segunda fase, anota aí. A segunda fase da oração. Primeira fase da oração já foi. A segunda fase da oração. Oração de fé é o título desse salmo. Oração de fé. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Ah, mano.
A Cíntia mandou o check de aí. Isso é louco, isso é bom demais. Acabou até a bateria, de tão bom que é. Esgotou. Presta atenção. Você percebeu que na primeira fase, Davi ficou questionando, por quê? Ele estava com a alma inquieta, triste, com dúvida, fazendo comparações, ele estava se sentindo sozinho, ele estava com incredulidade, Deus esqueceu de mim, ele estava com medo. Esse era Davi. Na primeira fase da sua oração, mas o mesmo Davi, depois que ele colocou tudo para fora, depois que ele foi sincero com Deus, depois que ele foi verdadeiro com Deus, irmão, os caras mais jumentos são os caras que mais foram usados por Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, por exemplo. Então seja sincero com Deus. Tenha medo não, ele já sabe. Antes de que você falar, antes de você pensar, ele já sabe o que vem. Bota para fora. Pode pôr. Davi pôs para fora. Davi pôs para fora falando que eu tô triste, eu tô em dúvida se você existe mesmo, Deus, eu tô me comparando com o meu inimigo, eu tô me sentindo sozinho, eu tô me sentindo incrédulo, eu perdi a fé, eu tô com medo. Mas aí ele vai para a segunda fase. E na segunda fase, Davi ele fala: quanto a mim, confio na tua graça, e que meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Anota aí pra gente anotar em 4 pontos. A segunda fase persiste no quê? Confiar na graça. Anota aí. Confiar na graça. E a gente vai explicar aqui. Confiar na graça. Primeira coisa. A segunda parte da sua oração, você precisa colocar sua mente, os seus pensamentos na graça. E calma que tem gente que não sabe o que é graça, a gente vai explicar aqui. Calma aí. Primeira coisa, para você sair da primeira fase e viver a segunda fase, para que você possa viver o seu dia em paz, Davi ele ensina: quanto a mim, é tipo ele falando assim, eu esqueço o meu eu e eu decido colocar os meus pensamentos confiando na tua graça. Confio na graça. 2, a alegria no meu coração pela salvação. Ou seja, eu quero lembrar, eu quero viver a alegria só de colocar os meus pensamentos na salvação. O que é isso? Vida eterna. Sair da mente de hospital, sair da mente de aqui e de agora, sair da mente do que você vê aqui, lembra? O essencial é invisível aos nossos olhos. Então eu coloco a minha mente, eu coloco os meus pensamentos na salvação. Se você só ficar ouvindo aqui e fazer sentido e não testar aí na sua vida, você nunca vai validar isso aqui com sucesso. Chegou o momento de você validar isso aqui com sucesso. Chegou o momento de você fazer na sua casa. E não vem falar que não tem força para fazer. Isso aí é só uma desculpa mesmo, nossa. Esse é o momento. Se você tá ruim como Davi, e se você tiver ruim amanhã, chegou o momento de você fazer. Agora não adianta, eu faço aqui, testo agora, e você não vai fazer daí? Tem que fazer. Nós fazemos junto, e quanto mais nós fazemos junto aqui nessa família, mais vamos crescer. Em espírito e em verdade. 3, louvar a Deus. Você percebeu o que ele falou? Louvar a Deus? Aqui, ó. Você percebeu? Cantarei ao Senhor. Louvar a Deus. Louvar a Deus. 4, lembrar das bênçãos. Por quê? Davi fala, porque ele me tem feito muito bem. Você percebeu isso? Então Davi ele fala no versículo 8, cantarei ao Senhor, ou seja, louvar a Deus, porque ele me tem feito muito bem. Ele lembra do passado, ele lembra das bênçãos que ele já recebeu de Deus. Então toda oração, toda conversa que você tiver com Deus, não é uma regra absoluta, porque se você também, o dia que você não fizer isso, você se cobrar, você está ainda vivendo como escravo. Mas não é isso. Mas entenda que toda conversa que você tiver com Deus precisa existir 2 fases. A primeira fase é a fase que você expurga a sua vida, que você coloca os problemas na mesa, que você coloca suas angústias, sua tristeza, que você fale mesmo, abra a boca. Agora a segunda fase é, eu começo agora, eu deixo tudo aqui e eu vou vir para mudança de rota. A minha carne está sofrendo, mas eu venho agora para um outro lugar. É como se você estivesse numa reunião e você saísse de uma posição e isso para uma outra posição. Vamos sair todo mundo dessa sala e vamos para uma próxima sala, que essa sala aqui já esgotou o tempo, já foi o tempo, vamos para outra sala, não é assim? Pois é, então sai da sala do problema, sai da sala onde nós colocamos o expurgo, a sala do expurgo, e vai para outra sala, a sala da solução. A sala da solução são 4 passos. O primeiro passo, anota aí. Não quero anotar, tudo bem.
Mas tem gente que gosta de anotar e eu amo isso. Anota aí, fé se aprende. Eu confio na graça. Eu confio na graça. Ou seja, vamos colocar os pensamentos na graça? Vamos lembrar o que é graça? E a gente vai ler aqui um versículo de Jesus em João 5. Vamos lembrar da salvação, porque quando a gente coloca os nossos pensamentos na vida eterna, passa a ansiedade. É ou não é? Tá ansioso. Fica 10 minutos lembrando de que você é salva no nome de Jesus Cristo. Lembrando da salvação, lembrando da Nova Jerusalém, lembrando disso. E se você não sabe da salvação, se você não sabe sobre vida eterna, chegou o momento de você saber o que é a vida eterna. Porque Jesus, ele disse, esse mundo jaz com Z do maligno. Eu não vim desse mundo, Jesus fala, eu vim de outro mundo. Agora eu vim resgatar pessoas deste mundo para levar para o outro mundo, o mundo de Deus. É isso que Jesus está fazendo nessa geração no meio da pandemia. Quantas pessoas não foram resgatadas? O mundo jaz do maligno, irmão. Às vezes está gastando energia contra o mundo, não tem nada a ver. Tá enxugando gelo. Mas é óbvio. É óbvio que mas tanta violência, tanta fome, tanta desgraça. Então, esse é o jogo. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Por escolha nossa mesmo, ser humano. Agora vai ter um dia que eu vou te adiantar aqui, que o Nazareno volta. E ele vai buscar todos que entregaram o coração para ele. E aí sim, nós estaremos juntos. Na Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais competição, não vai ter mais picuinha, não vai ter mais piti, não vai ter mais raivazinha, não vai ter mais fofoquinha, não vai ter mais nada disso. Deus estará conosco e nós seremos novamente 100% conscientes, não vai ter mais inconsciente, 100% consciente, o ser humano volta a ser. Na verdade, tudo quando Deus criou no meio das trevas, era muito bom, mas lá na Nova Jerusalém, a palavra de Deus diz, vai ser perfeito. Em Gênesis não era perfeito, Gênesis era muito bom. Mas lá na Nova Jerusalém vai ser perfeito. Porque em Gênesis, o Lúcifer não foi derrotado. Mas na Nova Jerusalém, tudo estará acabado. Só vai dar espaço para nós curtir uma glória, irmão. E como que vai ser exatamente isso? Bom, aí só Deus sabe, tem algumas pistas na Bíblia. Mas eu não perco meu tempo em saber como que vai ser lá. Eu quero saber como é que nós suportamos aqui até a volta do Cristo. Como nós vivemos aqui agora até a volta do Cristo. Porque facilmente eu posso me perder. Facilmente eu posso voltar a ser jumento desgovernado. Esquecer de Cristo Jesus. Já pensou isso? Que triste. Se o Bruno esquecer de Cristo. Imagina. Oh, meu Deus. Proteja, Jesus. Olha só. É claro que eu te protejo, sou seu pai. Então tá bom. Valeu. Nós. Olha só. Explica mais, Bruno. Vamos trazer um que Jesus falou aqui pra gente terminar. Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 24. Jesus disse assim, ó. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade, lhes digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se eu fosse você, eu abria bem os seus ouvidos e prestava atenção. Colocava a sua atenção aqui agora, para mudar a sua vida radicalmente em nome de Jesus. Nós já saímos da sala do expurgo, de botar para fora, a primeira fase da oração. Já entendemos que é uma conversa que Davi teve com Deus e nós temos uma conversa, o céu está vendo a gente aqui, irmão. Está tendo uma festa no céu em ver nossa reunião aqui, como existem milhares de outras reuniões aqui no mundo. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Tá bom? Só que agora a gente vai para a segunda fase. E a segunda fase, você tem que lembrar, anota aí João, capítulo 5, versículo 24. Porque quando Davi fala, confio na graça, eu tenho alegria no meu coração pela salvação, quanto a mim, eu decido louvar a Deus e lembrar das bênçãos, ele está indo para o caminho da solução e ele está lembrando de João 5, 24. João 5, 24. João 5, 24. Jesus disse, em verdade, galera aqui do Devocional, lhes digo, número 1, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, a fé vem por ouvir. E ouvir quem? A palavra de Cristo Jesus. Não é a palavra do Bruno que você está ouvindo aqui, não. Não é a palavra de alguém que vai te salvar. É a palavra de Deus mesmo.
E a palavra de Deus tá expressa, tá materializada. É a palavra de Cristo Jesus, porque Ele mesmo é a palavra. Você acredita nisso ou não? Esse mesmo João começa o primeiro capítulo falando, Ele é a palavra. Ó, então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, salvação. Então, gente, deixa eu te falar, é de verdade mesmo, velho. Eu espero que todos estejam entendendo isso. Presta atenção, quando você estiver mal, você pode estar mal hoje, mas você pode estar mal amanhã. Você pode estar bem hoje e mal amanhã. Você está recebendo um alimento para sua alma, um alimento dos céus para você lembrar disso. Se precisar, faz banner, se precisar, faz post-it. Eu faço para não esquecer. Porque facilmente a gente pode esquecer, é muita treta no nosso dia, você tem muito compromisso, você tem filho, você tem um monte de coisa, você tem dívida, você tem boleto para pagar, você tem um monte de coisa. Então a gente pode esquecer facilmente. Agora, se você tiver, quando você tiver num dia mal e você decidir, muitos não vão querer decidir, muitos vão querer só ficar no problema, tudo bem. É assim, né, em todas as empresas. É assim em todas as empresas, como é que não seria isso na fé? Em todos os lugares que você vai, é assim. Não é só dentro de igreja não, viu? Não julga a igreja não, porque você tem que entender o conceito da igreja, deixa os caras. Você tem que entender o conceito da igreja, que é maravilhoso, o conceito. Ah, mas tem um monte de problema lá na igreja. Ué, como tem problema na sua casa, como tem problema na sua empresa, como tem problema em todo qualquer lugar. Por quê? Porque é tudo ser humano. E eu me coloco na linha de frente sem colete, porque não acredito mais em morte, sem colete. Sem colete. Eu me coloco na linha de frente. Quem faz a confusão? É o ser humano. Não é Deus não, então para de julgar a igreja. Tá cheio de confusão na sua casa para você resolver, tá cheio de confusão na sua empresa para resolver, e as mesmas confusões que existem na igreja, na sua casa, na sua empresa, também tem na igreja. Porque o problema tá no ser humano. Agora, se você quiser entender o conceito da igreja, vai lá no livro de Atos, vai entender o conceito. Jesus, no Evangelho de Jesus, e lá em Atos vai entender o conceito da igreja. É maravilhoso, é lindo, só para você saber. Agora, se você estiver falando de templo, você também está falando a mesma coisa. Você fala do templo, você tem que falar do templo da sua casa e do templo da empresa. Tudo prédio, tudo casa. Sua empresa é uma casa, a igreja é uma casa e sua casa é uma casa. Que tem pessoas lá dentro, feridas, machucadas, revoltadas, chiliquentas, tem tudo. Magoadas. Mas aqui é um lugar de solução, irmão. Então presta atenção. Quem ouve a minha palavra, Jesus falando, quem ouve a minha palavra, eu quero ouvir a palavra de Jesus. Vou pegar um aqui, vai. Vou pegar aqui, ó. Gol do JC, Paulo. Paulo, é o seguinte, você deve fazer assim, assim, assim. Você tá esperando essa voz aí, irmão? Você tá esperando essa voz ou não? Pera com isso. Peguei só o Paulo aqui como exemplo, tá? Viu, Paulo? Beijo no seu coração. Não tem. A palavra de Cristo tá aqui. De Gênesis a Apocalipse, está aqui. Está escrito, melhor ainda. Então quem ouve a minha palavra, ou seja, quem hoje em 2021 pega a Bíblia e ler a Bíblia, que é a palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Sabe o que é isso? Ansiedade, passou. Porque ele crê. E Jesus está falando, é para crer, não acreditar, é crer. Quem decide colocar os pensamentos, quem decide verbalizar, falar, quem decide se comportar como a minha palavra, Jesus, pronto, você passou da morte para a vida, você tem a vida eterna. Então, as tretas quando você olha para as tretas que você tem para essa semana, não vai te angustiar. Por quê? Porque você tá tendo a visão do todo. Isso daí vai passar, o Covid vai passar. Agora, se você não crê, nem sabe que existe a vida eterna, é com toda razão e sentido que você vai sofrer no meio da pandemia. Por quê? Porque isso vai fazer com que você viva no aqui e no agora. Seus olhos só tá vendo isso. Agora, se seus olhos começarem a enxergar a vida eterna, isso aqui, tudo que acontecer na sua vida é passageiro. Você tá entendendo isso? Manda um check, pelo amor de Deus. É passageiro. Gente, agora funciona. E Jesus, a minha oração, Jesus, é que isso possa verdadeiramente, essa palavra, transbordar em corações. Pessoas que não faziam isso, mas que vão começar a fazer isso a partir de agora. Pessoas que estavam fazendo isso só de vez em quando, mas que agora vão fazer todo dia. Porque isso não faz sentido estar aqui. A fé gera resultado. Agora, se você realmente quer colar na videira, esqueça o seu eu. E a própria videira diz, Jesus, moço, eu sou a videira verdadeira. E aquele que permanecer na minha palavra vai dar fruto.
problema é que às vezes eu só acredito. Foi assim, de 2016 a 2018, eu só acreditava na videira, mas eu não permanecia na palavra. E o que é permanecer na palavra, Bruno? É exatamente isso. Você entrar na primeira fase da oração, tá ansioso, tá angustiado, tá triste, eu não vou nem mais ficar falando isso, que eu já fui repetitivo demais. E você vai para a segunda fase, você começa a escutar, você começa a pegar a Bíblia e ler outras coisas. Você começa a falar com Deus, lembrar, colocar a sua mente na vida eterna. Você começa a ler a Bíblia, outras coisas, que não tem nada a ver daquilo que você estava vivendo, mas quando você sai daqui, aquilo é resolvido. Você está entendendo isso? Quando você sai da reunião, com a reunião dessa outra sala, é resolvido aquela primeira fase, você fica na segunda fase. Agora nós, bota um X então, nós aprendemos que é para fazer isso só uma vez por semana. Ou nós aprendemos isso, nós brasileiros, aprendemos que é uma vez por semana, só no domingo. Nós aprendemos que é uma vez por semana ou somente quando eu tô mal. Pronto. Vai andar mancando a vida toda, arregaçado. Porque Deus te chamou até aqui, mulher e homem que está aqui, a viver com uma mente de vida eterna. A mente de que crê, de que você é salva no nome do Senhor Jesus. Bruno, o que eu preciso para ser salvo? Fala para mim aí, o que eu preciso para ser salvo? Anota esse versículo, Romanos 10, 9. Ou 9, 10. Acho que é 9, 10. Romanos. Deixa eu ver. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Vem cá, gente que tá aqui nessa sala. Todo mundo, Bruno, Bruna, todo mundo tá aqui na sala. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Vou dizer de novo. O que precisa então? Qual que é o passaporte? Alô, qual que é o passaporte para colar na Nova Jerusalém? Fala aí. Peraí. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora, como que você vai confessar Jesus como Senhor? Para você não julgar ninguém, tá? Como que você vai confessar Jesus como Senhor e crer de que Ele ressuscitou, de que Deus Pai ressuscitou Ele dentre os mortos, se você não conhece? Se você não escuta a palavra, se você não lê, se você não vai num lugar como você está aqui, por exemplo, escutando a palavra, como que você vai? Você acha que você vai acordar do nada? Você acha que você vai acordar do nada, né? O ser humano acredita às vezes no do nada, né? Mas você acha que você vai acordar do nada e vai falar assim, Jesus é meu Salvador e eu creio que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. Você acha que é do nada que isso vai acontecer? Não é do nada não, irmão. É buscando esse alimento, é buscando entender, é questionando na primeira fase. Mas não parando na primeira fase, indo para a segunda fase. E tem uma galera que para na primeira fase. Vocês entenderam isso, gente? Romanos 10 aí, obrigado, Pachota. Isso aí é o passaporte. E aí, agora, em nome de Jesus, converse com Jesus, vai para uma oração hoje, amanhã, e vai quando você quiser. Se eu fosse você, eu fazia isso hoje. Conversa com Jesus sobre esse versículo, sobre a sua salvação. Conversa, medita sobre isso. Ficou com dúvida? Manda direct para alguém, pode mandar para mim aqui, a gente responde com todo amor no coração. Entra no grupo Mulheres de Fé, se você é mulher. Entra no grupo Cola na Videira, se você quiser entrar. Se não quiser, problema seu. Chama, tem lá um WhatsApp no link da bio, tem um WhatsApp lá. Chama se você precisar de um conselho. Mas se movimente. Não fica só na primeira fase. Não fica achando que a vida é uma sofrência. Que nem aquela música, né? Que tem gente que escuta. Eu escutava quando estava bêbado, né? Que isso? Misericórdia. Tá entendendo? Então, gente, Jesus, ele garante. Se você ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas ele não para por aí. Vírgula. Aqui é a grande chave para a gente viver em 2021. A primeira chave desse versículo é a vida eterna. Eu creio, beleza. Agora, como que eu vivo? Aqui está a grande chave. Vírgula. Tá um silêncio aqui, gente. Não entro em juízo. Não entra. Jesus te garantindo. Você acredita? Se você crê em Jesus, Jesus está te garantindo. Você não vai entrar em juízo, Bruno. Rafa, Zilda, Jane, vocês não vão entrar em juízo. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E o que é juízo? Sentimento de dívida,
Sentimento, falando de dinheiro não, sentimento de dívida, sentimento que você sempre, eu sempre posso fazer melhor, sempre, nossa, eu devia ter feito melhor, devia ter feito diferente, podia dar mais resultado, podia ter... Imagina se eu entrasse aqui o tempo todo, por exemplo, tem 50 pessoas nessa sala, beleza, imagina eu vivesse o devocional inteiro querendo 200 pessoas na sala. Eu estaria focado em quê? No resultado. Eu estaria focado aonde? No tribunal, juízo. Irmão, vai entrar quem Deus mandar. Eu confio em Deus. Pronto. E nós fazemos aqui aquilo que Ele manda, o que Ele manda fazer. E Ele mandou fazer isso por enquanto. Acabou. E Ele tem mandado outras coisas? Tem. Estamos fazendo aqui nos bastidores. Mas esse é no jeito de Deus. Não é no meu jeito mais. Porque eu já saí do juízo. Eu já saí do... Não é juízo de perder a linha, não. É juízo de tribunal humano, de comparação. Lembra Davi? Davi entrou na primeira fase da oração. Na primeira fase da oração a gente está em juízo. Presta atenção. Na primeira fase da oração nós estamos em juízo. Se comparando com os outros, se sentindo triste. Ai, coitado de mim. É a primeira fase da oração. Você tem que passar por essa fase. Só que nós não podemos parar nessa primeira fase. Então, por exemplo, se chegar alguém perto de você querendo ajuda e ela na primeira fase, você vai ouvir e tal, mas você deve pedir para Deus palavras para você tirar a pessoa dessa primeira fase. Agora, a pessoa pode escolher ficar na primeira fase também, a vida toda. Aí é problema dela, mas você fez o que Deus mandou fazer. Mas não dá pra gente ficar mais na primeira fase, é muita sofrência no mundo, cara. É só o exemplo que a gente falou essa semana. Você liga a TV, quais são as notícias que você vê na TV? A quantidade de mortos ou a quantidade de recuperados? Você só vê a quantidade de mortos. Se você olha na internet, você olha lá o pessoal descendo pau, julgamento, sistemas fechados, treta atrás de treta. É só falando dos mortos. Nós ficamos muito tristes por isso, mas isso está fora do meu controle. Eu não posso ser dominado por essa tristeza, porque está fora do meu controle. Eu creio em Deus que está no controle de todas as coisas. Agora é o seguinte, ninguém olha para a quantidade de recuperados. Você está olhando a quantidade de recuperados? Você está olhando a quantidade de famílias que estão sendo resgatadas para Cristo? Você está vendo quantas pessoas foram resgatadas pela videira? Você está vendo? Ei, você está vendo a quantidade de pessoas que falam assim, eu estava entubado, saí da intubação, mas eu tive uma experiência com Cristo Jesus e agora minha vida inteira está colada nele? Você está vendo isso? Ou você só está olhando para o problema? A culpa não é sua, irmão, a culpa é do Lúcifer, que está batendo palma e te guiando. Isso tem que te revoltar. Isso tem que falar assim, não mais aqui. Aqui na minha casa não. Aqui na minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué falou. Os outros era tudo mimizento lá em Israel. Todos eram mimizentos, queria voltar para a escravidão, para o Egito. Queria voltar para a escravidão. Aí teve uma hora que Josué bateu na mesa e falou assim, ó, o seguinte, eu e minha casa serviremos o Senhor. E vocês? Vai querer continuar ou vai vazar? É ou não é? Vai vazar ou vai querer continuar? Amém, gente? Então, quando você vai para a segunda fase, você sai e você entende, você sai do tribunal e você entende que você não precisa mais viver como escravo, você vive como filho de Deus. Agora, o grande segredo é o seguinte, é você sempre ir para a segunda fase, sempre lembrar dessa segunda fase. Se alguém ficou com dúvida, manda direct para mim se ficou com dúvida. Pelo amor de Deus, nós vamos morar juntos, nós vamos responder, tá bom? Manda, não fica com dúvida, não sai com dúvida. Eu já cansei de ir para lugares que eu saía com um monte de dúvida. Às vezes é Deus que quer tirar dúvida ao longo da semana, tem isso também. Mas se você ficou com dúvida, manda direct. Manda, pode mandar, manda, moço. Isso aqui é pra Ele que nós estamos fazendo isso, moço. É com muita alegria. Agora precisa sair da sua boca a dúvida, não tenha vergonha. Porque Ele quer tirar a vergonha de você. Viva livre, filha, filho. Agora, a grande chave, que cada vez que a gente entra aqui nos devocionais, cada vez que a gente faz, nós estamos há mais de um ano aqui, desde o dia 18 de março de 2020, a grande chave é você, como o próprio Davi. Oxe, tá tendo jogo aí? É reconhecer que você é pobre em espírito, como Eliseu reconheceu, como Davi, como Jesus falou quando ele foi para o monte dar os primeiros direcionamentos nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que sabe que é pobre em espírito. Ou seja,
Aquela pessoa que sabe que precisa todo dia se encher da presença de Deus. Eu não vejo sabedoria maior que essa, gente, de verdade. Isso é liberdade. É você se reconhecer. Imagina eu chegar pra você, gente, agora já foi, agora eu não preciso mais. Só preciso vir aqui, pegar todas as folhas que já foi, você lembra? Todos os devocionais está escrito numa folha sulfite do ano passado, todos. Eu podia pegar aquela folha, vir até aqui e falar a mesma coisa que estava naquela folha. Sabe o que ia acontecer? Eu ia cansar, ia ter problema, menos milagres ia ser só confusão. Mas não, eu continuo decidindo, eu posso parar com isso daí. Mas eu continuo, hoje, apenas olhando para hoje, me encher do Espírito. Para que a gente possa entrar aqui primeiro com vocês. Primeiro eu me encho do Espírito, depois eu venho. E você está sendo convidado a fazer isso todo dia. Agora a escolha é sua. E agora o que eu creio também? Quanto mais você estudar a história de Jesus, acredito nisso piamente, quanto mais essa geração estudar, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, de Cristo. Quanto mais você estudar a história de Jesus, mais você se apaixona. Não porque você tem algum mérito de se apaixonar por Jesus. Para com esse negócio aí. É porque o amor dele te alcançou. E isso é de graça. Isso é graça. Qualquer um tem esse direito. E eu vou dizer outra coisa aqui. Se você está hoje assim, ou vai estar durante a semana, Deus já sabe como é que vai ser sua semana. Quando você se sentir culpado, você está aqui colado na videira há muito tempo. Se você se sentir culpado, se você se sentir arrependido, deixa eu te dizer, tá tudo bem. Porque é o próprio Espírito Santo trazendo você de volta. É o próprio Espírito Santo te quebrantando. É o próprio Deus te mostrando que ali não é mais legal você ficar, que aquele lugar não é mais legal você ir. É o próprio Deus fazendo. Não acha que você é um desgraçado, que você não é não. Não faz que nem eu fiz, gente. Sofri muito. Peguei estrada ruim. Mimizento desgraçado eu era. Faz não. Deus tem muito mais. E a última coisa que eu falo aqui. Quando Davi... Pega só isso aqui se você quiser. Pega só isso aqui se você quiser. Davi, ele era rejeitado pela família. Então não adianta você achar que você é rejeitado e que você não tem mais jeito. Não tenho mais jeito. Já era. Para com isso daí. É agora que Deus vai entrar. Davi era rejeitado, excluído da família. Não tinha direito de sentar na mesa com os pais. E aí Deus decide colocar ele como rei de Israel. O que ele faz? Ele chama um homem, profeta da época, chamado Samuel. Samuel vai até lá e unge Davi como rei. Eu vou te mostrar no caminho, eu não vou te falar antes que é Davi. Olha Deus como faz no caminho. Deus nunca vai fazer na hora com a gente. Porque Ele quer que a gente viva pela fé, na dependência dEle. Fé é dependência de Deus. Fé é relacionamento com Deus. Fé é intimidade com Deus. Fé não é eu acredito em Deus. Isso aí não é fé. Fé é muito mais que isso. Fé é você viver com a certeza do futuro. Fé é você viver em paz. Fé é você viver livre dos fardos, das pedras que você está carregando. Isso é fé. Fé não é eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Isso aí não é fé. Pelo menos isso não mudou minha vida, porque eu passei por isso 2 anos e isso não mudou. Depressão, remédio, vontade de suicídio, quase 3 vezes aconteceu. Continuava na prostituição, continuava na pornografia. A treta continuava, irmão. Então eu não posso falar aqui contrário a isso. Essa é a verdade. Presta atenção. Davi foi ungido como rei. Samuel só soube lá. Samuel chegou na casa do pai de Davi, olhou pelas aparências, por isso que, mano, não olha pra mim. Olhou pelas aparências e falou assim, vai ser esse aqui que Deus quer. É o mais velho, ele é forte, ele já é guerreiro, ele já é treinado. E aí Deus, com toda a sabedoria, porque ele é Deus, né, fi? Ele chega pra Samuel e fala assim no coração de Samuel, Samuel, não julgue pelo que você tá vendo, eu conheço o coração. Por isso que eu falo que vocês que estão nessa sala não conhecem o meu coração. E eu não conheço o coração de vocês. Então ninguém tem o direito de julgar ninguém. Ninguém tem o direito de botar ninguém em pedestal. Ninguém tem o direito de idolatrar ninguém. O ser humano adora idolatrar, hein? Cuidado, hein? Fizeram um bezerro de ouro lá. Deus mandou chutar tudo. Presta atenção. Samuel, não julgue pelas aparências. E vou te falar, se Samuel estivesse aqui no Instagram,
Deus iria falar isso mais vezes, inclusive. Por quê? Porque no Instagram, por exemplo, você entra aqui no Instagram, cola na videira. Você vai julgar pela aparência, por exemplo. Você pode julgar. Você vai entrar no Instagram da Bruna, você entra no Instagram de alguém que você conhece, tem no Instagram de alguém que você se compara. Cuidado com isso, sai disso. Porque se Deus falou com Samuel para ele não julgar a aparência do cara na frente dele, imagina no Instagram. Imagina no Instagram. Imagina no Facebook. Imagina. Agora você vai falar assim, então tem que acabar o Instagram. Isso é você revoltado. Eu já fui assim. Eu não queria aceitar o Instagram. É revoltado. Não. É pelo Instagram que nós reconhecemos que Deus está usando. É caminho isso daqui. Quantas pessoas? Nós estamos aqui todo dia, 389 dias. Glória a Deus por alguém ter criado o Instagram e por nós termos essa possibilidade de estar aqui. Então é usar a favor. Então Samuel, não é ele que vai ser não. Não julga. Eu conheço o coração. Eu julgo pelo coração, não pela aparência. Aí Davi estava lá cuidando de ovelhas, rejeitado pela família. Talvez você se sinta assim pelo seu marido, até pelos seus filhos. Talvez você tenha vergonha do seu passado. Davi provavelmente ele se sentia assim, certamente. E aí ele manda chamar. Tá faltando um filho seu aqui. Eu tô vendo vários filhos seus aqui, o Gessé, que era o pai de Davi. Cadê? Tá faltando alguém não? Ah, tem um outro filho meu lá que tá cuidando das ovelhas, que eu mando ele cuidar das ovelhas todo dia, que não tem direito a nada. Desgraçado do Davi. Chama ele. Na hora que ele chama, Deus fala com Samuel, é esse. É esse que vai ser rei de Israel. É você que é escolhida para ser filha de Deus, filho de Deus. Não tem bênção maior do que você aí do outro lado ter a certeza inabalável de que você é filha e filho de Deus e não mais escravo de nenhuma coisa aí de Instagram, nenhuma coisa aí de empresa, de dinheiro, que nem eu era, escravo de dinheiro, idólatra. Eu era idólatra por dinheiro, por status. Era assim eu no mundo corporativo. E você? É como hoje? Você tem que avaliar. Você tem que reconhecer, ser humilde para reconhecer. Talvez você esteja idolatrando sexo, dinheiro. Talvez você esteja idolatrando coisas que você não está percebendo. Mas se você está ouvindo aqui, é porque é para você pensar nisso. É ou não é? Isso é bom demais, gente. Porque aqui a gente está mudando a nossa vida, a nossa história. Os meus filhos, Betina, Beatriz e Davi. Salomão, Cipá. Sabe aí o que aconteceu? Veio Davi. Ah, é bom demais, mano, essa história. Porque é assim que Deus continua fazendo em 2021. Ele vai ser rei. Aí Davi foi ungido como rei na frente da família dele. Davi pediu para ser rei? Não pediu. Deus mandou chamar ele. Então tem coisa que você tem que só fazer o seu aí, irmão. Vai ter hora que Deus vai te chamar para lugares que você nem acredita. Às vezes você está tentando ir para lugares da sua força, no seu braço, do seu jeito. E vou te falar uma coisa. Davi foi ungido como rei aquela hora. Sabe o que aconteceu depois? Fala aí. Davi foi pro trono? Davi virou rei? Ele foi ungido. E a Bíblia diz, naquele momento, no livro de 1 Samuel, que o Espírito Santo de Deus entrou em Davi. Só que Davi voltou a cuidar de ovelhas. Voltou na vida dele. Continuou. Fazer a rotina dele. Acordar, fazer café, comer bolo de fubá, trabalhar, dar bom dia pro vizinho, mas cheio do Espírito Santo. Ou seja, um contentamento já tinha ali em Davi. E Davi não precisava voltar para trabalhar com ovelhas, como pastor, se cobrando. Mas Deus falou que eu vou ser rei. Cara, eu tinha que estar lá. Imagina se Davi entrasse nessa neura do tribunal. Cara, Deus falou que eu vou ser rei, então, cara, eu tô fazendo pouco, eu tô só cuidando de ovelhas. Eu tô fazendo pouco, eu tô só cuidando de ovelhas. Eu tô fazendo pouco. Eu tô só cuidando de ovelhas. A minha vida não mudou ainda, a minha rotina continua a mesma. Davi não entrou nessa vibe. Davi aguardou. É mérito de Davi? Nenhum. É mérito, sabe de quem? Do Espírito de Deus que habitava em Davi no momento que ele foi ungido. Aí você vai dizer assim, isso é só para Davi. Em 2021, o que Jesus fez foi isso.
entregar o Espírito Santo para todos que nele crê. Todo mundo que colar na videira e decidir ouvir a palavra e crer, recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você tem um contentamento, você tem uma satisfação dentro de você. E você para de se preocupar com os resultados. E só que todo dia você se enche dessa presença, porque senão vai esvaziar do Espírito. E vai voltar a viver pela carne, vai voltar a viver pelos resultados, vai viver falando que Deus está atrasado, vai viver falando, julgando que o mundo está acabando, vai viver querendo se preocupar com o futuro, vai viver querendo julgar as outras pessoas. Presta atenção, eu creio que todos entenderam isso aqui em nome de Jesus. Davi voltou para a rotina dele, mas cheio do Espírito. E ele não entrou no tribunal falando com as ovelhas. Ai meu Deus, falou que eu vou ser rei, mas cadê que eu vou ser rei? Estou aqui cuidando de vocês, vocês continuam aqui comigo. Cadê que eu vou ser rei? Ele não entrou nessa vibe do ser humano carne. Porque o ser humano carne ia falar o seguinte: bom, então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá falar com Saul, eu tenho que ir lá ver como é que eu chego até Saul, eu tenho que forçar um network, eu tenho que forçar um relacionamento, eu tenho que forçar, eu tenho que fazer teatro. Ei, presta atenção, cuidado, cuidado. Cuidado. E é tão gostoso quando você vê Deus te chamando, quando você vê Deus te colocando em lugares. Deus. É tão gostoso quando você manda uma proposta para alguém e a pessoa fala assim: então, você mandou esse valor, mas peraí, manda mais. Pá! Deus. É tão gostoso você ver Deus fazendo. Esse é o mais gostoso. Então, reflita para essa semana. Aonde é que você está tentando do seu jeito? Aonde é que você está tentando ir para lugares que Deus não mandou você ir? O que eu vou ter que fazer? Assistir o devocional de novo. E pegar o que tem que pegar aí. Aí é você agora com Deus. Amém? Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês. E desse jeito, cada dia é um de busca. É isso, todo dia. E lembrar que a nossa educação foi buscar o quê? Uma vez só na missa e no culto. Uma vez só no domingo, vou na igreja. Uma vez só eu vou, uma vez por ano, uma vez por semana. É ou não é? Nós aprendemos, essa é a verdade. Não podemos ser hipócrita. Essa é a verdade. Nós aprendemos que é uma vez por semana. Nós aprendemos a se mover por fruto. E a videira está falando: cola em mim, se reconheça como galho. A essência não está no fruto, a essência está em mim, na videira, Jesus. E o fruto não é meu. O fruto não é meu. O fruto é de quem o Pai quiser, o agricultor. Parábola da videira, João 15. Leia isso hoje. Medite. Coma a palavra, rumine. Não lê batido. Plá, beleza. Não. Senhor Jesus, tá entregue, tá feito. É por você e para você, Jesus, que nós viemos até aqui. Você nos trouxe até aqui. Então o meu pedido, Jesus, é que a bênção tenha entrado nesse coração, tem entrado mais no meu coração, mais no coração da minha esposa, mais na minha casa e mais na casa de cada pessoa que está aqui. Que você saia daqui impactada, refletindo, mas cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus, porque Ele entregou essa promessa. Nós vivemos na melhor geração. Naquela época de Davi, apenas alguns tinham o direito de ter o Espírito Santo, mas na época de Cristo, pós-Cristo, Deus resolveu de graça entregar o Espírito Santo para todo mundo que crê nele. Acabou. E aí, não é mais os seus pensamentos que governam a sua vida, são os pensamentos de Deus. E aí você para antes de agir. E aí você pensa antes de agir. E aí você lê a palavra antes de sair aí. Você ora, não na primeira fase só, mas entra na primeira fase, mas vai para a segunda fase da oração. Salmo 13. Isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. E, gente, se foi possível na minha vida, na vida de várias outras pessoas, eu era um jumento desgovernado, impossível. É possível. Ele vem me moldando a minha vida, mudando a minha casa, moldando. E o segredo é você também entender que isso aqui é caminhada. Caminhada. Desculpa, talvez isso possa incomodar e irritar alguém. Não é processo, é caminho, quilômetro atrás de quilômetro. Se inscreve numa maratona para você ver que maratona não é processo. Senão você pararia no quilômetro 2 e para ali, tá já ali. Vá pro quilômetro 42, tem uma linha de chegada te esperando. Ande, se arraste, vá, continue,
O segredo não é a performance, nunca foi. Mas nós aprendemos que existe performance, que nós temos que ter performance. Aqui, não mais. Amém? Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Receba aí o Espírito Santo. Meire, Cris Cury, um beijo no seu coração. Cris, que Deus renove as suas forças, da sua equipe, na linha de frente. Se tem mais profissionais aí que estão vivendo na linha de frente, né? A gente tem orado bastante por vocês e pedido a Deus para colocar na hora certa, que é a hora de Deus, se a de Deus é certa, para a gente poder também ser instrumento direto com médicos, enfermeiros, porque eles estão cansados. Os médicos, os enfermeiros. Jane, um beijo no seu coração. Jane, se você tiver se meu pai aparecer aí, você manda um beijo para ele se você encontrar meu pai. Paulo, Monique, minha mãezinha, Juju Correale, Rafa Tavares, Reina, Luana, que Deus abençoe o Delay, todos vocês, família Carpenter, Jaque. É muito bom estar com vocês, viu, gente? Um dia a gente vai estar presencialmente, mas entenda que o segredo está na palavra. Não importa o meio, o segredo é a palavra. E a palavra te enche do Espírito de Deus. Bia, fechou? Deus abençoe você, sua casa. Cadê o garotinho? Cadê o garotinho? Cadê o garotinho? Cadê ele? Cadê o garotinho? Lu, tamo junto. Cadê o garotinho? Cadê o garotinho? João Lucas, um beijo no seu coração se você estiver aí, tá? Um beijo do tio e da tia. Oi, Bru. Tchau, gente. Fiquem com Deus.